Boa noite, a equipe são Daiane, Diana, Jaqueline e Vitória, e nós vamos falar sobre os primeiros séculos de Roma, com os subtemas formação e organização, período monárquico, período republicano e revoltas da plebe. Organização e formação. Antes de 2000 anos antes de Cristo, a Península Itálica era ocupada por povos nativos. Depois, até o ano 1000 antes de Cristo, povos conhecidos como italiotas, de origem indo-europeia, se instalaram na região central da península. Foram os sabinos, os úmbrios, os ecos, os oscos, os voscos, os sanitas e os latinos. Os etruscos se fixaram na margem direita do rio Tigre. Por volta dessa época, os latinos começaram a ocupar a região do Lácio, formando uma vila no encontramento de rotas comerciais, por onde passavam, dentre outros, mercadores, os sabinos, que estavam comerciando sal, e também os etruscos, que estavam negociando seus produtos manufaturados. Os etruscos eram um povo mercador e hábil na arquitetura e na arte, além de ter sido base para a criação da sociedade romana. Por volta do século 7 a.C., nessa região já existia vilas latinas independentes que abrigavam cerca de 80.000 pessoas, dentre elas agricultores, escravos, comerciantes e artesãos. Provavelmente nessa época, os etruscos invadiram a região de Lácio, impuseram seus costumes e unificaram os vilarejos em torno de uma única e grande cidade, Roma. A sociedade romana. Com a unificação dos vilarejos, Roma deixou de ser um simples povoado e passou a ser uma cidade fortificada, onde foram aplicadas várias técnicas etruscas, como a pavimentação de estrada, a drenagem de pântanos e a construção de pontes e redes de esgoto. Outros aspectos da cultura etrusca também foram incorporados à sociedade em formação, como, por exemplo, na religião e na escrita, onde os alfabetos etrusco e grego foram adaptados, originando o alfabeto latino. Esse alfabeto a gente utiliza até hoje. A sociedade romana é composta majoritariamente de indivíduos livres, divididos entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios eram os grandes senhores proprietários de terra que tinham um poder exclusivo na política, ou seja, estavam no poder. Os plebeus eram mercadores, artesãos e pequenos proprietários. Não podiam se casar com o patrício e também não tinham o direito de ocupar cargos políticos e religiosos, mas, em compensação, eram obrigados a entregar o exército. Os clientes eram ex-escravos ou filhos de escravos nascidos livres. Esses dependiam dos patrícios para sobreviver, pois eram eles que os protegiam e davam terra para cultivar. Em troca disso, eles tinham que substituí-los nas guerras. Já os escravos eram pessoas capturadas em guerras ou plebeus que não tinham condições de quitar suas dívidas. Estes eram submetidos a todo tipo de trabalho e seus donos tinham poder de vida e morte sobre eles, ou seja, podia fazer o que quisesse. Período monárquico. O período monárquico tinha o quê? Tinha rei. O rei era o chefe, era o líder principal. Ele mandava na política, no exército, na religião, porque as pessoas achavam que o rei tinha contato, comunicação com os deuses. Então o rei ele tinha muito poder. O período monárquico teve 7 reis. Durante esse período houve 7 reis, ok? E dentro dessa forma de governo, haviam mais pessoas participando da política. O mais importante era o rei, mas também havia o Senado. Como era o jeito do Senado? Eram grupos de homens que eram líderes dos gênios. E qual era a função do Senado? O Senado ele fazia leis, propostas de leis e apresentava para o rei. E cabia ao rei decidir se gostava e aprovava a lei ou se não aceitava aquela lei, se ele concordava ou não. Caso não concordasse, não aprovaria a lei. O terceiro grupo que participava da política era a Assembleia Curial. Como era isso? Haviam grupos de famílias. Cada 10 famílias montavam um grupo e escolhia um membro representante, um homem que representava esses grupos de 10 famílias. A Assembleia Curial analisava as propostas de leis, se eram boas ou ruins. Elas auxiliavam o rei, mas a pessoa que tinha mais poder
a mais importante, que podia escolher e decidir sobre as coisas, era o rei. Depois de muitos anos, os patrícios não estavam mais gostando da monarquia, queriam mais poder, mandar na política, porque a maioria deles já fazia parte do Senado. Então, eles fizeram o quê? Eles expulsaram, afastaram o rei e começaram um novo sistema político. Começaram a República. O período republicano ele vai de 509 a.C. a 27 a.C. O período republicano ele é caracterizado pelo crescimento da cidade romana, ou seja, a cidade de Roma ela vai deixar de ser uma cidade-estado local da Península Itálica e vai se transformando em um grande império, inclusive dominando e controlando diversas regiões ali do mundo antigo. Ele é caracterizado por uma estrutura política muito complexa. O período republicano ele possui 3 grandes instituições. Temos o primeiro, os magistrados, temos o Senado, que é onde concentra o poder político de Roma nesse período, e por último nós temos as assembleias. Os magistrados, podemos dizer que eles representavam o poder executivo. Eles eram eleitos pelos membros que compõem as assembleias romanas. As assembleias mais importantes que compõem a magistratura, podemos destacar o consúlies, que eram eleitos 2 membros nesse período, eram basicamente a autoridade máxima nesse período, mas mesmo sendo essa autoridade máxima, quem tomava as decisões tomadas pelos consúlies, elas dependiam da aprovação do Senado. Eles comandavam o exército, lideravam os debates que aconteciam no Senado, mas tomadas as decisões das leis partiam do Senado. O mandato tinha duração de 1 ano, ou seja, todo ano eram realizadas as eleições das assembleias, e assim 2 deles seriam eleitos. Depois nós temos os pretores, que a função deles eram responsáveis por assuntos relativos à justiça romana e a aplicação das leis. Temos também os censores, que uma das características deles eles calculavam e registravam a riqueza dos romanos. Temos também os edis, que eram responsáveis por as obras públicas e qualquer tipo de serviço público implantado pelas autoridades romanas. Era função dos edis a supervisão para ver se tudo estava correndo dentro da normalidade. Depois nós temos os questores, que eram responsáveis pela cobrança dos impostos e pela manutenção desses impostos em dias. Depois nós temos um cargo que vai ser criado mais à frente da República Romana, que é o tribuno da plebe, que era formado por pessoas que eram plebeus. E iremos ver como os plebeus eles conseguiriam ascender à política romana nesse período. Eles eram responsáveis pelas leis e direitos que abarcavam somente a classe dos plebeus romanos. Vamos ver o Senado. O Senado romano era a principal autoridade política de Roma durante o período republicano. Ele era composto basicamente por 300 senadores que tinham essa função vitalícia, ou seja, eram senadores por toda a sua vida. No início do período republicano, somente patrícios eles eram senadores. Mas com o avançar da história do período republicano, os plebeus eles conseguiram ter acesso a cargos no Senado. E os senadores eles concentravam no poder, ou seja, as decisões importantes eram os senadores que tomavam eram só tomados a partir do momento em que o Senado dava a sua autoridade. Agora vamos ver as assembleias. Existiam diferentes tipos de assembleias, e essas assembleias, de modo geral, elas eram responsáveis pela eleição dos magistrados, ou seja, elas elegiam as pessoas que ocuparem os cargos da magistratura. E também pela proposição de leis que poderiam
ser leis municipais, mas também poderiam ser leis que vigorassem todo o Império. A primeira assembleia que existiu foi a Assembleia Curial, que está relacionada mais com o período monárquico. Ela não tem tanta relação com o período republicano. Depois nós temos a Assembleia Centurial, que era formada basicamente por 193 membros e tinha como função a eleição de magistrados e a proposição e aprovação das leis. A Assembleia Tribal ela era formada por 35 tribos, que tinha também a mesma função e eleição das pessoas que ocupariam os cargos da magistratura, a proposição, a aprovação ou rejeição de novas leis. O republicano ele é marcado por inúmeros conflitos entre patrícios e plebeus. Esses conflitos basicamente aconteceram porque os plebeus eles exigiam direitos políticos e melhores condições sociais e de vida. Mas vale lembrar que no começo do período republicano, os plebeus eles não tinham direitos políticos. As pressões realizadas pelos plebeus elas aconteciam principalmente a partir das secessões da plebe, que era um abandono em massa da cidade de Roma pelos plebeus. A cidade ela ficava totalmente parada, como os patrícios eles dependiam do trabalho realizado pelos plebeus. As secessões da plebe foram realizadas em determinados momentos da República Romana. Acabavam colocando a pressão sobre os patrícios e, por isso, precisava ceder e fornecer alguns direitos para os plebeus. As conquistas dos plebeus ficaram conhecidas a partir de algumas leis que foram decretadas ainda durante o período republicano, que forneciam esses direitos que eles exigiam. Vamos destacar 3. As leis das 12 tábuas, a lei da Canuleia e a lei Licínia. Foram essas 3. O período republicano também foi marcado pelo início do processo de expansão territorial que a cidade de Roma vai realizar. Esse processo ele começou a partir da conquista do domínio sobre a Península Itálica. A conquista da Península Itálica aconteceu naturalmente, em diferentes fases. Nós podemos destacar primeiramente o conflito que vai acontecer pelo controle da região central e da região centro-sul da Península Itálica, e que vai se iniciar a partir de 290 a.C., em 3 guerras que os romanos vão realizar contra os saministas, que era um povo italiota que habitava aquela região. Com a vitória de Roma sobre os saministas, nessas 3 guerras que foram travadas, os romanos eles vão estender o seu controle sobre a Península Itálica. Ao expulsar os gregos de Tarento, isso vai acontecer em 272 a.C., e depois o controle dos romanos sobre a Península Itálica vai se consolidar a partir do momento em que os romanos conquistar a Gália Cisalpina. Isso vai acontecer em 218 a.C. Os romanos vão expulsar os gauleses daquela região. Paralelo a esse processo de conquista que estava sendo realizado pelos romanos na Península Itálica, os romanos também travaram disputas pelo controle de Sicília, que é uma ilha que fica no sul da Itália, e também pelo controle do comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Essa disputa vai ser travada na cidade de Cartago, que era uma importante cidade comercial que ficava no norte da África. Essa disputa vai levar os romanos a travar 3 guerras que ficaram conhecidas como Guerras Púnicas. E a partir de todo esse processo, os romanos começam esse processo de expansão. Eles vão dominar toda a Península Itálica e vão passar a exercer o controle sobre toda a orla do mar Mediterrâneo. E por fim, nós temos o período final do período republicano, que é caracterizado pelo processo de concentração de riquezas muito grande, onde os patrícios eles vão acabar aumentando o controle e a quantidade de terra que eles controlavam.
Isso vai acontecer apesar de todo aquele processo de conquistas de direitos que os plebeus vão acabar realizando durante o início republicano. E isso causou tensões sociais. Revolta da plebe. Para os patrícios, a expansão territorial romana significou mais riquezas e princípios. Com ela, o número de escravos em virtude do não pagamento das dívidas cresceu. Porém, não houve vantagens para os plebeus, pois só viram aumentar as desigualdades em relação aos patrícios, o que desencadeou diversas revoltas. Já no início do século V a.C., os plebeus se recusaram a participar de campanhas militares e passaram a exigir em assembleias diversas alterações na política e na sociedade romana, como a criação de cargos de magistrados para defender seus interesses. Sob pressão, os patrícios concordaram em criar o tribunato de plebe. Os integrantes do tribunato da plebe, os tribunos, eram escolhidos anualmente pelos plebeus. Os tribunos poderiam vetar decisões dos senados e magistrado, mas não tinham direito de criar novas leis. Os plebeus também conquistaram o fim da escravidão por dívida, os direitos do casamento com patrícios e a elaboração de um código de leis. Já no século IV a.C., os plebeus obtiveram acesso à magistratura, direitos ao ingresso de seus representantes no Senado e a transformação em leis dos plebiscitos aprovados em suas assembleias.